Boa noite para você que está aí no Instagram. Boa noite novamente. Vamos tentar falar com a Priscila de novo. Peço que vocês entrem, acenem, deixem seus coraçõezinhos. Perfeito, já estou vendo aqui a Irani. A Priscila entra, me fala um oi que eu já te adiciono, Priscila. Vamos lá. Olá, Biritiba 13, tá sempre comentando nas nossas. Achei já, advogada Priscila, perfeito. Agora vai, gente. Sim mesmo. Vamos lá, esperando ela aceitar. Enquanto isso, eu vou apresentar a Priscila para vocês. Vai ter que Tá achar. me ouvindo? Será que é o do Facebook? E agora? Perfeito. Vamos lá. Gente, a Priscila, ela é advogada, assessora jurídica. A Priscila atualmente tem um canal do YouTube, onde ela criou vários vídeos para informar mulheres, principalmente mulheres, dos seus direitos. Ela é a proprietária do perfil Advogada Priscila, que vocês estão vendo aí, que chegou à marca de 5.000 seguidores essa semana, com todo o mérito dela. E ela está no YouTube com esse conteúdo incrível. Eu vou deixar todos os dados da Priscila nas nossas descrições e legendas para vocês acompanharem as redes sociais dela, tá bom? Priscila, muito obrigada por aceitar o convite. É um prazer te ter aqui com a gente, ao vivo na rede, pela página da rede, e ao vivo no meu Instagram, no meu humilde Instagram. Te convidei para tomar um café e você aceitou? Seja Oi, bem. pessoal. Gente, a Priscila ela tá bem acanhada. Ela fala que não grava muito bem vídeo, mas eu acho ela super fotogênica, né? Então, para começar já a nossa live, Priscila, eu gostaria que você contasse como é que foi o seu processo para vir para as redes sociais e começar a informar as pessoas sobre direito, sobre assessoria jurídica. Conta pra gente. Oi, pessoal, tudo bem? Estou muito feliz pelo convite da Mari e de estar participando do projeto Redes. Estou me sentindo muito lisonjeada com esse convite. A minha experiência com as redes sociais, eu tinha o Instagram normal, não utilizava para trabalho. E criei em 2018 um Instagram profissional, mas colocava conteúdos, mas não era de uma forma contínua. Eu comecei a falar durante a pandemia com mais afinco sobre os problemas da pandemia e tudo que acontecia durante a pandemia eu comecei a colocar na minha rede social com mais atividade todos os dias para poder interagir mais com as pessoas que estavam em casa, os problemas do dia a dia. Muito bom. E aí você está falando que você não tinha nenhum tipo de, assim, não tinha pretensão, foi despretensioso esse processo, né? Você falou, vamos aproveitar esse momento. E você comentou numa conversa anterior comigo que os fóruns estavam fechados, as pessoas estavam meio, né, sem saber como vai ser. E aí você falou assim, vou colocar informação no vídeo para quê? Para informar as pessoas, é isso? Isso. Durante a pandemia, eu me vi sem poder trabalhar. Infelizmente, todos nós, muitos ficaram trabalhando no home office, que tinha facilidade para poder trabalhar como home office, e infelizmente a advocacia teve que parar, porque os fóruns pararam, paralisaram, e até os processos que eram eletrônicos ficaram parados. Então eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa útil, não posso ficar 2, 3 meses parado sem fazer nada. E eu queria muito que os meus clientes que já me acompanhavam não me esquecessem, porque eles que me passavam para outras pessoas, me indicavam para outras pessoas. Não queria que eles que caísse no esquecimento o meu trabalho.
E também me vi em casa sem poder fazer os meus trabalhos. Eu queria fazer uma coisa útil para poder passar para as pessoas. E aí eu comecei a fazer conteúdo do dia a dia que as pessoas precisavam saber sobre defesa do consumidor, violência contra a mulher, direitos do trabalho e coisas do dia a dia mesmo. Perfeito. Eu, inclusive, sou consumidora assídua dos seus vídeos, porque tem coisa que eu não sabia. Você informou muito durante a pandemia, que eu tenho acompanhado sobre cartão de crédito, né, questão do direito do consumidor, que eu fiquei assim, eu falei, nossa, eu não sabia disso. Então, o conteúdo que você tem passado é de um valor muito grande, para informar de uma forma simples, em 3, 4 minutos, você passa a informação. Me fala uma coisa, quando é que você descobriu que era esse o momento de falar e qual foi o retorno dos seus vídeos? Você sentia que as pessoas comentavam e se interessavam sobre aquilo? Sim, direito do consumidor é o que todo mundo quer saber, né? Porque a gente passa por isso todos os dias. Então, quando eu lancei o vídeo de defesa do consumidor, que eram 5 tipos de direitos que você sabe, que você tem, mas que você não sabia que você tem, por exemplo, o que você falou sobre o cartão de crédito, aquele valor que geralmente a gente vai numa lojinha e quer comprar algo que é menos de R$ 10 e eles não aceitam passar no cartão, né? No cartão de crédito. Muitas pessoas não sabem, mas isso é uma tática ilegal. E o Defesa do Consumidor, o Código de Defesa do Consumidor não aceita isso. Então eu fiz aquele vídeo rapidinho, as pessoas gostaram muito, me elogiaram sobre esse vídeo, porque é uma coisa do dia a dia que todo mundo passa e todo mundo quer saber. E é uma ajuda, né? Durante a pandemia aconteceram muitas coisas desagradáveis, muitas pessoas perderam seus empregos, muitas pessoas estavam com seus direitos violados. Muitas empresas também estavam violando os direitos das pessoas, demitindo muitas pessoas sem pagar as devidas custas da rescisão. E muita coisa eu precisava falar para que as pessoas pudessem se respaldar, saber dos seus direitos e correr atrás. Né? Perfeito, exatamente. E aí as pessoas comentavam e foram atrás dos seus direitos também, atrás da sua assessoria, querendo saber mais, né? Conta um pouco desse processo. Quando é que foi a primeira vez que, assim, a gente fala no marketing, que a primeira venda através da internet a gente não esquece. E eu queria saber se você pode, já que o perfil, né, o meu perfil fala de social media, de vendas, de posicionamento, de criar conteúdo, né? Fala pra gente, assim, pessoal que acompanha aqui o meu Insta e o seu também, como é que foi, assim, a primeira vez que a pessoa te fez uma pergunta sobre o seu tema e do vídeo, e você falou, funcionou. Conta como é que foi o seu sentimento. Assim. É muito gratificante você saber que o seu trabalho está podendo alcançar outras pessoas que às vezes não seriam meus clientes, pessoas de outros estados, você poder levar o direito de uma forma gratuita, que é as pessoas podendo ter acesso. Quando eu lancei o vídeo em relação a direito de família, muitas pessoas entraram em contato comigo. Muitas mães entraram em contato comigo. Olha, eu quero iniciar um processo de pensão alimentícia, mas eu não sei como que inicia. Às vezes a pessoa vai na defensoria pública, demora muito tempo. Você ter um advogado disponível nas redes sociais que possa tirar pelo menos uma dúvida que você tenha sobre um direito seu é muito atrativo, né? É verdade. Então eu me senti muito feliz com o retorno dos vídeos sobre pensão alimentícia, sobre como procurar o pai. Eu fiz um vídeo falando como que você faz para poder procurar o pai que desapareceu e você precisa daquele alimento. E as pessoas não sabiam que a justiça tem como alcançar o endereço daquele pai que desapareceu e a criança ficou precisando desses alimentos. Muitas mães não sabiam disso. Então, quando eu fiz esse vídeo, muitas pessoas entraram em contato comigo querendo fazer esse processo e querendo tirar algumas dúvidas. Perfeito. Olha, a nossa live tá bombando, o pessoal tá soltando muitos coraçõezinhos aqui. Já começou com algumas perguntas que daqui a pouco eu vou falar. Deixa só eu olhar aqui para eu não deixar passar nada. Gente, pode mandar pergunta, nós estamos ao vivo também lá no Facebook da Redes. O vídeo vai ficar salvo no Instagram, no nosso IGTV. A Priscila também vai colocar lá. Eu vou continuar aqui para a gente ir adiante, que já tem pergunta, Priscila. Vamos lá.
Então vamos lá, durante a Ai, pandemia, meu Deus. que nós ainda estamos na pandemia, as pessoas, né, precisam ser lembradas disso, que houve uma necessidade muito grande desse atendimento, como você falou. As pessoas não podem sair para procurar os seus direitos, na internet a informação é divulgada de forma, vamos dizer assim, está colocado de várias formas e a pessoa fica confusa. Ela começa a ler, ela fala, não entendi nada. Né? Eu, pelo menos, penso isso em relação a muitas coisas quando se fala de leis, e me perco totalmente, não adianta. E aí vocês viu essa necessidade das pessoas de saberem mais, de se informarem, e a prestação de serviço. Como você acabou de dizer, você acredita que é uma tendência começar a atender pessoas pela internet, pelas redes sociais, estar mais acessível para o seu trabalho, para a sua prestação de serviço? Você acha que daqui para frente, mesmo pós-pandemia, você mantém? Sim, eu acredito que quem não entrou agora na internet dessa forma que a pandemia obrigou a gente a se reinventar e começar um novo projeto, olhar a vida de uma forma diferente, passar o nosso serviço de uma forma diferente. Se não entrar agora, não tem como mais alcançar. Eu já trabalhava como home office, já priorizava os atendimentos online e todos os clientes adoram atendimento online porque é muito prático, muito mais rápido. E a advocacia já vem se estabilizando na internet. Os processos agora já estão começando a ser eletrônico, alguns ainda estão passando pelo processo de se tornar eletrônico, e eu tenho muitos clientes que gostam de atendimento pelo WhatsApp. Agora, com a página no Instagram, que vem crescendo, muitas pessoas me chamam pelo direct e finalizam o procedimento no WhatsApp. Então, isso vai continuar. Acredito que depois da pandemia vai continuar sendo assim. E é bom que você até acostuma, né, as pessoas a indicarem, então, assim, quem é sua advogada? Tem uma advogada ótima, Priscila Martins, entra lá no Facebook, entra no Instagram, procura os vídeos dela no YouTube, ela fez um vídeo, eu mesma sempre vou indicar, ela fez um vídeo sobre o cartão de crédito, ela fez um vídeo sobre a questão do abandono parental. Isso tudo é importante porque as pessoas hoje estão com o celular o tempo todo na mão, certo? Então, nós temos que ter fontes confiáveis de informação, pessoas que a gente realmente sabe que trabalha sério, e eu só vou indicar se eu tiver total confiança. Então, essa relação de confiança, ela aumenta e a ajuda também vem. Então, um exemplo, se eu tenho uma colega que tem uma necessidade muito grande de um serviço seu, eu tenho como provar para ela o quanto você sabe a sua autoridade através dessas redes sociais. E você comentou uma coisa muito importante sobre a pandemia. Apareceram mais coisas além dessa necessidade de trazer tudo para o digital, certo? Durante a pandemia, a gente teve um aumento muito grande de violência contra a mulher, de abusos e, assim, tudo isso dentro de casa. A mulher tinha que lidar com o fato de estar em casa por causa do vírus, né, de toda a sociedade teve que se trancar em casa, mas aí veio a violência, veio várias outras complicações. Os seus atendimentos em relação ao direito da mulher, como foram e como tem sido? Os meus atendimentos aumentaram, porque, consequentemente, pela mulher estar mais tempo dentro de casa, convivendo com o agressor por mais tempo, então, consequentemente, aumentou a demanda de homicídios contra a mulher, feminicídio, no caso, e violência doméstica no modo geral. É um problema que já vem acontecendo no mundo inteiro durante muito tempo. É muito complicado e delicado tratar sobre esse assunto. Só que durante a pandemia a gente viu um aumento muito grande. E muitas mulheres não tinham para onde ir, tinham que conviver. Porque às vezes o agressor trabalha o dia inteiro e só chega em casa à noite, que é o momento que ele tem para poder se aproximar da vítima e agredi-la, às vezes, em alguns casos. Mas durante a pandemia, todos nós nos vimos obrigados a permanecer em casa 24 horas. Eu, pelo menos, fiquei sem sair de casa 2 meses inteiros. Então, nós vimos um aumento muito grande. Eu até cheguei a notar aqui que casos de feminicídio cresceram no Brasil 22% no Brasil inteiro. E só em São Paulo, 41% dos casos aumentaram durante a pandemia.
E as pessoas começaram a denunciar com mais facilidade no 180, 40% das denúncias aumentaram, 40% das denúncias do ano inteiro, só no mês de abril aumentou durante a pandemia sobre feminicídio, sobre casos de violência doméstica. Então, é um assunto que a gente precisa falar. Eu fiz uns 3 vídeos sobre violência doméstica, falando sobre os 5 tipos de violência doméstica, que as pessoas pensam que a violência contra a mulher é só uma agressão. Não é só agressão física, mas tem a violência psicológica, tem a agressão moral, tem vários tipos de violência que eu tratei detalhadamente nesses vídeos para as pessoas poderem se conscientizar. No vídeo que eu falo sobre feminicídio, eu já abro o vídeo falando que esse vídeo é para conscientizar as pessoas dos dados, porque teve um estado, o estado do Acre, que aumentou em 300% o número de casos de feminicídios contra a mulher. Gente, é um absurdo. Então, é um absurdo. E as pessoas às vezes não falam sobre isso. As pessoas, em muitos casos, culpam as mulheres por sofrerem a agressão. Porque a política do machismo. Então eu me vi na obrigação, como mulher, de tratar sobre esse assunto detalhadamente, desculpe, e falar da minha forma, que não é muito complicada de entender, e acredito que as pessoas têm aceitado com facilidade esses assuntos. Não só aceitam, como apoiam. Eu mesma sou uma apoiadora do seu trabalho, e isso nunca depende de mim. Eu pretendo divulgar, principalmente porque uma mulher, eu conheço 2 ou 3 mulheres, já cheguei a fazer essa conta e eu convoco que toda a audiência dessa live, que veja agora, ao vivo ou depois em gravação, faça essa análise. Eu já fiz uma análise pessoal, e eu vou abrir isso porque nós precisamos falar sobre isso, né? Uma coisa que eu falo muito durante as semanas, nas lives, nos stories, é sobre posicionamento. Quando você se posiciona de verdade com um assunto que tem a ver com a sociedade também, ele deve ser verdade para você, né? Para mim, a proteção aos direitos de todos, não só das mulheres, ele deve ser preservado. Mas as mulheres, é necessário que se fala porque sempre a vítima é mais culpada do que o agressor. Isso é um fato. Não adianta esconder. Eu conheço situações onde a mulher sofre a violência e ela dá desculpa pelo agressor. É muito comum. Eu também conheço a questão, e já fiz essa análise, de que de 10 pessoas, 10 mulheres próximas a mim, olha isso, de 10 mulheres próximas a mim, 8 sofreram algum tipo de agressão. E quando eu falo agressão, é física, moral, até mesmo de abuso, né? Graças ao destino, e eu falo isso de forma aberta, mesmo sendo uma garota da periferia, mesmo andando sozinha à noite, quando eu voltava da faculdade, mesmo saindo muito cedo para trabalhar, graças ao destino, eu nunca sofri nenhum tipo de agressão, abuso, nunca sofri nada, mas eu poderia ter sofrido, então eu seria mais uma nas estatísticas. Isso falando de agressão fora de casa, certo? Agora, falando de agressão dentro de casa, é muito mais sério, porque você não consegue acessar o problema, você não consegue lutar contra o problema, porque a própria vítima, ela é impedida. E quando a gente vê um canal ou uma forma de uma rede social, que é o que a vítima também tem acesso, porque ela está com o celular na mão. Ela está lá, ela está vendo o feed, está comprando alguma coisa na internet, ela está vendo. Aí ela pensa, o que esse advogado está falando de abuso? Ou então uma chamada sua, como você fez o Reels já, né? O que ela está falando de abuso, né? E aí eu paro para prestar atenção, peraí, mas isso aqui está acontecendo comigo. Ela se reconhece no problema e aceita que está passando por aquilo. Então, quando eu disse que essa live era de utilidade pública, é porque, com certeza, todos os que estão assistindo hoje conhecem alguém que passa ou está passando ou já passou por esse problema. E nós precisamos falar. Os homens precisam lutar pelos direitos das mulheres para que eles ajudem a acabar com esse tipo de abuso, de problema. O feminicídio precisa ser luta de todo mundo. É uma posição e eu me posiciono nisso e pretendo continuar falando disso. Agora eu vou fazer uma pausa, porque tem um monte de comentário e se a gente não ler, eles vão ficar bravos com a gente e não participam mais da nossa live. Então, vamos lá.
Só um momentinho, pessoal. Tenham paciência. Paciência com a gente. Vamos lá. Elas pediram para falar mais sobre o direito das mulheres. Mariângela. Ó, Alan. Eu sempre tive medo da minha mãe sofrer algum tipo de abuso na rua. O Alan falando, é um rapaz falando. A Marília É das... meu marido. Ah, muito bem-vindo, Alan. A Marília Silva, este é um assunto muito importante, precisamos falar. Marília da Silva, vamos lá, pegar uma pergunta aqui que tinha. Fale um pouco mais sobre o direito das mulheres. Aí, se você quiser, pode falar, que eu vou pegar e anotar outra. Vamos lá. Tem mais? Posso falar. Pode ir falando, sem problemas. Um pouco mais sobre o direito das mulheres. Que você... A primeira Fala. coisa, a primeira coisa que eu quero deixar claro para as mulheres é que o primeiro passo é denunciar, entendeu? Muitas pessoas têm aquele tabu de que não pode denunciar, de que tem que fugir, tem que fazer alguma coisa, trocar de vida, mas não denuncia o agressor. Se você, mulher, estiver passando por algum caso de violência doméstica ou conhecer alguém, você tem que denunciar, porque você está fazendo a diferença. Já tem milhares de mulheres que a maioria das mulheres que sofrem o feminicídio, que chegam a morrer, são as pessoas que não denunciaram. Se você denunciar, você vai estar travando aquela agressão. E ele vai parar de fazer agressão com você e não vai passar a agredir outra mulher, porque o homem vai se separar de você, você não vai denunciar ele, ele vai arrumar outra mulher e vai continuar com aquela agressão. Então, o primeiro passo que eu sempre falo para as mulheres é denuncie. Ligue 180 e denuncie. Não se deixem levar, porque eu tenho muitas clientes sobre esse assunto que, infelizmente, retomam um casamento, retomam um relacionamento abusivo e a tendência é só piorar. O relacionamento abusivo, ele não começa no casamento, é o que eu tenho dito, começa no namoro. A primeira violência, a primeira atitude de violência vai ser no namoro, não vai ser durante o casamento. Você não se casa, você não tem um namorado perfeito, maravilhoso, e quando você se casa, ele do nada vira um monstro. Então você tem que verificar desde o início como ele trata a mãe dele, como ele trata as mulheres à volta dele, para depois você ter um relacionamento. E a primeira coisa que você tem que fazer sempre é denunciar. Converse com uma amiga, converse com uma outra pessoa, que eu tenho certeza que essa outra mulher vai te encorajar também a denunciar. Porque a mulher tem a tendência a se achar a culpada. A mulher é vítima, ela nunca é culpada, entendeu? Então, e o agressor, ele faz a violência também psicológica. Ele denigra a imagem da mulher, ele tenta fazer com que ela se passe como louca para a família. Não, mas ele é maravilhoso, jamais ele faria isso. As pessoas à volta têm, às vezes, a imagem do homem como o príncipe encantado. A pessoa que jamais bateria na mulher, jamais agrediria ela, mas ele fica fazendo aquela violência psicológica. Primeiro, denigra a imagem dela, coloca ela para baixo, diminui a autoestima dela, para ela poder se afastar da família, se afastar das amigas, e começa a fazer a cabeça dela para achar que ela sempre está errada, porque infelizmente a cultura do machismo que a gente vive é que a mulher tem que cuidar da casa perfeitamente, tem que cuidar do marido perfeitamente, das crianças perfeitamente, e se tudo der errado, a culpa é da mulher. Dela. Se ele bater nela, não, alguma coisa ela Ela fez fez. de errado. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é denunciar. A gente tem a Lei Maria da Penha, tem medida protetiva a favor das mulheres. Então, tem as delegacias, que são as DEANs aqui no Rio de Janeiro, que é a delegacia especializada para auxiliar as mulheres, porque, infelizmente, é inacreditável, mas a polícia é machista também. Então, foi necessário criar uma delegacia especializada para a mulher, para atender ela com mais facilidade, para que ela possa chegar lá e ser mais acolhida por uma delegada mulher, né?
e tratar do assunto que é delicado. Eu entendi. E realmente o que você falou é o mais importante, porque a partir do momento que o agressor ele começa a denigrir a imagem da vítima, a falar dela e afastar ela da família, ela já está isolada, né, num problema. Então ela não consegue sair do problema, ela não consegue pedir ajuda, porque, inclusive, eu já vivenciei casos como as suas amigas não prestam, você não pode ter redes sociais, isso da pessoa, né, do agressor falando para a vítima, você não pode ter redes sociais porque você quer aparecer, são coisas que a gente vê, né, e isso é um abuso. E aí a mulher acha que o cara, ele tá com ciúmes. Isso não é ciúmes, né? As pessoas têm uma ideia errada do que é ciúmes e do que é abuso. O que é Abuso. terror psicológico, o que é te fazer refém dentro da sua própria casa. E o mais triste é que já aconteceu, por exemplo, né? Eu posso falar, não vou expor ninguém, mas assim, aconteceu o abuso, eu e uma outra pessoa soubemos desse abuso, chegamos a pessoa e falou, e aí, tá tudo bem? Ah, tá tudo bem. Não aconteceu nada assim, assim, assado, do gênero? Não, não tá, não, tá tudo bem. E assim, ela não poderia falar com a gente pelo WhatsApp, por exemplo, sem que ele tivesse, por exemplo, um grupo. Um exemplo, era a vítima, o namorado, que era o agressor, porque ele não permitia que ela tivesse conversas paralelas, do tipo, sem ele. Onde já se viu isso? Você não tem privacidade. E ela achava isso muito normal. Não, eu vou montar um grupo com fulano para a gente conversar. Não, mas eu não quero conversar com fulano. Então, são absurdos. E assim, as mulheres, por achar que isso é algum tipo de acolhida, porque, no geral, o agressor, ele mostra-se muito carinhoso depois da agressão, né? Então, aquela montanha-russa, e ela se sente... ah, não, mas ele fez isso porque ele gosta de mim, ele tá com ciúmes, enfim. São situações que a gente precisa falar que não é comum, que está muito errado mesmo. Olha, teve uma pergunta aqui que é da Redes mesmo. Como é que você vê as leis de feminicídio do nosso país? Há alguma proteção para as mulheres e algum tipo de intimidação para os agressores? Você falou mais ou menos isso agora, mas como é que você vê as leis e se há algum tipo de proteção para as mulheres e intimidação dos agressores? Eu acredito, eu como mulher e também advogada, eu acredito que infelizmente ainda é muito, muito fraco. Infelizmente. A Lei Maria da Penha deu um avanço muito grande, antes não existia violência contra a mulher, era só uma lesão, uma agressão qualquer. Hoje não, hoje você tem uma violência doméstica, uma violência familiar, que é tratada na Lei Maria da Penha. Só que eu acredito que tem que ser mais agressivo, a punição tem que ser mais agressiva. Infelizmente, eu já presenciei alguns casos que a pessoa vai lá, denuncia. Teve um caso conhecido que os vizinhos foram lá, chamaram a polícia, denunciaram o agressor foi preso e a vítima foi lá e tirou ele de lá. Retirou a denúncia, retirou a queixa e ele saiu. E tem outros casos que o agressor ameaçou a vítima, ameaçou as crianças, ameaçou a família toda e foi preso em flagrante. Só que passou um tempo, o advogado conseguiu a revogação da prisão preventiva e ele foi solto em menos de um mês. Então a vítima se sente muito prejudicada, se sente frustrada, na verdade, porque eu acredito que as leis deveriam ser muito mais rigorosas em casos de feminicídio, em casos de violência doméstica e familiar. Eu concordo, mas isso depende da nossa questão política e das próprias pessoas da sociedade começarem a cobrar dos nossos representantes políticos para poder, enfim, fazer votações, melhorar as leis, porque é por isso que nós precisamos falar. Só se nós falarmos, identificarmos os problemas, as pessoas criarem coragem de denunciar, a polícia começa a perceber que tem um número muito grande, que é preciso resolver esse problema, e aí, quem sabe, as pessoas começam a se conscientizar, e os próprios agressores, né? Porque muitas vezes o agressor, quando ele vê que há um problema dele ser preso, há um risco grande dele ser preso, ele se afasta e ele para, né? A primeira ameaça, o primeiro flagrante, um exemplo, é uma forma também de coibir a continuação do crime, porque na verdade seria ideal que ele soubesse, né,
O pobre é a própria consciência que isso está errado, mas muitos deles param, né, no primeiro ponto e não continuam, o que é muito bom. E principalmente se afastar, como você disse, né, denunciou, se afasta do agressor. Por favor, não continuem, né, não vai lá tirar o cara da cadeia, porque, olha, o PB Paulão disse o seguinte: por que a justiça defende o caso sem saber se é certo? Defendendo e não defendendo o feminicídio. Por exemplo, o que acontece? Por que a justiça... Eu não entendi muito bem a pergunta, deixa eu ver aqui, ó. Um exemplo, por que a justiça ela vai e continua com esse caso, não defendendo como feminicídio? Porque, no caso, uma agressão, por exemplo, a pessoa foi denunciada, pelo menos é isso que eu entendi. Se eu estiver errada, Paulão, você depois me corrige. Pelo que eu entendi, a pergunta dele se a pessoa foi presa, e é feminicídio, né, uma agressão, por que a justiça não continua com o caso? Né? Por quê? O cara foi indiciado e continua com isso e levando ele à prisão, mesmo a pessoa retirando as acusações, enfim. Por que será? É porque a gente fala sobre... Tem que ter uma representação. São dois casos. Você vai na delegacia, eu sou uma mulher, fui agredida, eu fui na delegacia e prestei a queixa contra o meu agressor. Se eu não for lá e pedir para representar e falar e querer abrir um processo criminal relacionado a essa agressão, não vai ser aberto, infelizmente, não vai ser aberto, entendeu? Então, e muitas vezes a vítima conversa novamente com o agressor fala que vai mudar, vai melhorar, e a pessoa mesmo vai lá e retira. O primeiro passo que ela deu, ela volta atrás. Então, se a gente reforçar que as mulheres têm que denunciar e não retirar a queixa e continuar com o mesmo pensamento, aí a gente vai impulsionar a justiça a fazer o que a gente precisa que seja feito, né? Entendi. Então, é necessário. Entendi. Tem uma pergunta do Randall Silva no Facebook. Boa noite, Randall. De que forma a questão moral social impede o sistema jurídico de avançar para ampliar o suficiente, né, para ampliar a proteção às mulheres? Então, de que forma a questão moral impede o sistema jurídico de avançar e ampliar a proteção contra as mulheres? Eu acredito que lá, onde as pessoas fazem as leis, onde são produzidas as leis, tem que ter mais mulheres, né? Tem que ter mais mulheres. Nós, mulheres, temos que deixar de sermos machistas, porque nós somos um pouco machistas. Então, se eu impulsionar uma mulher a ser candidata, uma mulher que vai falar sobre os direitos das mulheres, que vai lutar sobre a violência doméstica, eu estou colocando lá uma pessoa que vai lutar pelos meus direitos. Uma da mesma forma, né? De uma outra pessoa que vai representar outras causas. Então, a gente começa a lutar contra a violência doméstica, lutar dentro de casa. E com as nossas relações, as mulheres são criadas para poder serem inimigas, serem rivais, né? Então a gente tem que mudar esse raciocínio, mudar esse pensamento. A gente tem que ter mais sororidade, que as mulheres lutando pela mesma causa, porque nós todas queremos ser aceitas pela sociedade, nós todas queremos ser respeitadas, nós todas queremos ter leis mais severas em favor da gente, de nós mulheres. Então, começa de mim, entendeu? Eu vou escolher uma candidata que vai falar sobre os assuntos que vão me auxiliar, né? E eu também vou tratar a minha vizinha, as minhas amigas, as pessoas que eu conheço com menos rivalidade, com mais empatia, né? Exatamente. Isso é uma questão que não só das mulheres, mas em todas as outras questões também, raciais, diferença de gênero, tudo isso a gente tem que ter mais empatia. E representatividade da política é importante porque é uma das coisas que a Redes fala muito. Nós temos muitos vídeos e vários
várias pessoas falando sobre isso semanalmente, né? E a nossa ideia sempre é conscientizar a sociedade de que se elas querem mudança, se as pessoas querem mudança, elas precisam ser essa mudança na sociedade. Não basta vestir uma camisa e achar que todas as outras camisas não te servem, porque viver em sociedade é viver com equilíbrio, com equidade. Então, quando a gente busca direito das mulheres, ninguém está dizendo aqui que nós estamos tirando os direitos dos outros, né? Nós estamos buscando igualdade. Eu, com a Priscila aqui hoje, buscamos igualdade de respeito, de presença. Eu cheguei a falar muitas vezes, inclusive na minha live, sobre a questão da igualdade de salário, que é uma coisa também que é um direito. E por que não falar disso, né? Por que não cobrar as empresas de salários iguais? Então a mulher, ela é o tempo todo subjugada porque a própria sociedade traz essa cultura. Não é interessante você tirar da mão da mulher a parte do cuidado da casa, do cuidado com os filhos, porque aí você tira ela do, vamos dizer assim, do padrão que você comentou, né? Que a mulher é responsável por N coisas, enquanto o marido sai e trabalha fora de casa. E quando ele volta, com agressão ou não, é como se ele tivesse superior a ela porque ele saiu para trabalhar e ficar em casa, né? É o que eu falo, a mulher, ela segura a curva, né? Inclusive, durante a pandemia, você comentou que tem muita gente segurando a curva dentro de casa com a pandemia e apanhando, né? Como você falou na questão anterior da agressão contra as mulheres, né? Da violência contra a mulher. Vamos lá, que a gente está com mais um tempinho ainda. Eu vou fazer a última pergunta e depois você passa para as suas considerações finais, tá bom? Essa live ainda vai ter muita conversa para fazer, a gente abre uma outra nas próximas semanas. Tem aqui uma nota da rede, deixa eu só, antes de seguir, falar, a Irani deve ter colocado aqui para a gente, ó, Agosto Lilás, mês da conscientização pelo fim da violência contra a mulher, DISC 180, né? Então, se sofreu qualquer tipo de violência, o vizinho ouviu, é para denunciar, certo? Certo. Vamos lá, então, ó. Agora eu quero que você conte qual é o processo que você tem para receber essas pessoas quando elas chegam até você. Então, pode ser através da questão da violência, de qualquer caso. Você recebeu essas pessoas pelas redes sociais. Como é que ela é recebida pela advogada Priscila quando ela entra em contato contigo com um problema para que você resolva? Em todos os casos, a maioria das pessoas entram em contato pelo WhatsApp, às vezes vêm pelo Instagram, falam pelo direct, mas entram pelo link também do WhatsApp, a maioria pelo WhatsApp, porque tem mais facilidade, é mais íntimo, é uma rede social mais íntima. E geralmente as pessoas vêm, contam seus casos, mandam áudios. É possível hoje em dia fazer todo o processo de atendimento e consultoria jurídica pelo WhatsApp, por chamada de vídeo, envio de documentação. Então, o WhatsApp é uma ferramenta imprescindível para a advocacia hoje em dia. Muitas pessoas têm me procurado pelo direct do Instagram, mas a maioria clica no link do Instagram que tem para entrar no meu WhatsApp e a pessoa já cai no link direto e falando comigo no WhatsApp. Perfeito, muito bom. Então, mulheres, rapazes, homens, senhoras, quem precisa de assessoria jurídica, a Priscila, você pode atender o Brasil todo, mesmo sendo do Rio de Janeiro? Você tem algum tipo de limitação? A gente pode atender até 5 causas em outros estados. Certo. Não, é bom falar porque quem está no Rio de Janeiro, né, pode te procurar, Nova Iguaçu principalmente, no Instagram da advogada Priscila, @advogada Priscila, eu vou até deixar disponível aqui para que vocês vejam. Lá na rede está disponível nos links durante a live. Lá no Instagram dela tem todos os dados, o endereço do escritório dela, tem o endereço do YouTube, eu vou deixar também salvo em todas as nossas legendas aqui, para que vocês acompanhem. E caso tenha alguma questão jurídica que queiram que ela avalie, né, Priscila? Você está à disposição. Estou à disposição. Gosto assim, tem que ser assim mesmo. E agora eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu canal. Nós temos mais 2 outras perguntas. Peraí, deixa eu só dar uma olhada aqui, ó. Só um momento. Ah, não, peraí, tem mais pergunta. Nós temos ainda 15 minutinhos. Vamos lá tentar responder todo mundo, que aí a gente abre de novo. Vamos lá.
Deixa eu ver aqui só um momento. Os elogios, né? Sensacional esse trabalho da doutora Priscila Martins. Por mais lives como essa, parabéns, Priscila Martins. Essa aqui é da Ale Dias, a rede. A enfermeira Patrícia Ordelli disse o seguinte: as mulheres precisam entender que somos a maioria e se pressionarmos os políticos, conseguiremos leis mais severas. Concordo, concordo, Patrícia. Concordo, a Patrícia é das nossas. Temos que usar a inteligência e nos unirmos. Aí aqui um dado da rede, ó, 54% de mulheres no Brasil e apenas 8% de mulheres na política. E aí, minha gente, vamos fazer a conta para ver se bate? Não bate, né? Muita gente olhando, olha, assuntos maravilhosos da Mariângela. O Alan está te elogiando, não vale porque é o marido. A Amanda Talassi disse o seguinte: parabéns, ótima live, muito obrigada pelas informações. Beijo, Amanda, um beijo pro Gu. Gustavo está em casa. Gu, eu não sei se você está me vendo, eu vou pedir um momento aqui. O Gu não está muito bem hoje, eu espero que ele melhore. Um beijo para você, Gu, a tia está com saudades. Olha, tem uma amiga sua falando o seguinte: parabéns, amiga Priscila, estou muito orgulhosa de você. O nome dela é a Ângela Veronese. Ângela é minha inspiração, Mari. Tá vendo? A Ângela é minha inspiração quando eu trabalhava de vendedora de cartão de crédito. Ela foi minha cliente. E antes de fazer a faculdade, ela falou: vai lá, faz sim, você vai se dar bem e tal. E aí eu me inspirei nessa mulher incrível, que é a Ângela. Que demais! E eu fico até emocionada de falar, porque depois que eu terminei a faculdade, eu liguei para ela e falei: olha, eu terminei a faculdade, você que me incentivou. Quando eu trabalhava como vendedora e nem imaginava em fazer faculdade, ela foi uma mulher negra e muito importante, advogada, muito importante, atua aqui em Nova Iguaçu, aqui no Rio de Janeiro também. Ela é uma inspiração para mim, então eu babo ovo mesmo, porque se eu tô aqui hoje é porque ela, como uma mulher, teve sororidade, viu numa vendedora, incentivou a vendedora a ir lá, não vai lá, corre atrás do seu sonho. E eu hoje sou advogada porque essa mulher foi lá e me impulsionou. Nossa, tá? Que história linda. Ângela, muito obrigada por ter feito esse trabalho incrível aí de apoio com a Priscila, porque realmente nós ganhamos um presente, tá? A sociedade agradece. Muito obrigada, Ângela. E assim, tem várias outras pessoas aqui mandando beijo. Olha, o meu marido, Carlos Sensei, beijo, meu amor. O Paulo BP Paulão te mandando parabéns. Os nossos colegas do grupo Impulsionamento FNO te desejando boa live, falando que está muito bom. Vocês estão de parabéns. Gente, nossa, tem bastante coisa aqui, peraí. Tem alguém aqui que amou o beijinho? Beijo, Gu! Precisamos de mais Ângelas como esta, concordo. Ale Dias, concordo. A Ângela também deve estar chorando, estou muito emocionada. O William e o Misael, beijos. Eles disseram o seguinte, o William e o Misael disseram que parabéns, mulheres, girl power, empoderamento para vocês. Maria Ângela dizendo muito obrigado, muitos incentivos que nos levam longe. Concordo. E você falou uma coisa muito importante. Eu falei na minha live na rede, está lá no YouTube. Não se esqueçam de sair daqui e se inscrever lá nos nossos canais do YouTube. Eu falei da minha mãe, falei da minha avó, de mulheres, né, negras, empoderadas. E a gente precisa sempre falar sobre isso, porque é muito difícil você chegar aonde chegou com a história dos nossos avós, com a história dos nossos bisavós. E esse incentivo que vem tem um sabor diferente, né? É como se a gente tivesse vencido mais batalhas do que um percurso normal, né? A verdade é essa. Eu fico mais feliz por ter tido mais oportunidades que a minha mãe e muito mais oportunidades que a minha avó. E fico mais feliz ainda por poder hoje lutar em nome delas, né? Mudar essa história para os meus filhos. E eu tenho certeza que você também está incentivando muitas, muitas, muitas Priscilas que estão nascendo por aí, como você estava lá atrás, né? Vendendo cartões, enfim.
Eu convidei uma colega nossa, a Ciara, não sei se ela deve estar assistindo a gente, se tiver, beijo, Ciara. Ciara tem 16 anos e está começando agora também a fazer o que nós estamos fazendo. E eu estou dando todo o suporte para a Ciara, para ela meter as caras e aparecer. Mulher de Pernambuco, forte, linda. Eu falei, Ciara, vai, se joga que eu estou aqui, conte comigo. Exatamente isso. Agora, ó, faltam 10 minutos para acabar a nossa live. Dá uma segurada nos comentários aí, minha gente. Fala do seu canal. O que a gente vai encontrar lá de legal para já começar a entender os nossos direitos e saber um pouco mais. Gente, vai lá, me segue no canal, no YouTube. É novo, tem poucos vídeos, mas são vídeos com bastante conteúdo. Você vai gostar. Eu falo sobre direitos de família, guarda compartilhada, falo sobre defesa do consumidor, falo sobre o envolvimento das mulheres no tráfico, por que as mulheres se envolvem com o tráfico de drogas. Falei agora, o último vídeo foi sobre o estupro. Como que a gente pode identificar o que pode ser caracterizado estupro, que a gente pensa que é só a conjunção carnal, mas tem outras formas de estupro, vai lá ver. Muitas coisas interessantes que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E que serve para todo mundo, que é todo mundo saber exatamente o que é, porque eu falo que uma das formas de se evitar muitos problemas, inclusive criminais, é a consciência e a educação. Então, se você ensina a pessoa o que é certo, você passa as informações corretas para as crianças, né? Olha, isso não pode porque é crime. Se você fizer isso, é um crime. Ah, isso pode porque tudo bem. Não é não, né? Principalmente, não é não. E aí nós podemos ensinar as crianças através de vídeos, através de uma conversa. O mais importante é trazer a informação à mão deles, colocar a informação relevante, importante, de forma concisa, através de vídeos, através de lives, para as pessoas reconhecerem o problema e começarem a fazer alguma coisa para mudar, né? Priscila, eu vou ver aqui, temos mais uma... Eu estou até com medo, porque assim, tem bastante coisa, e eu não gostaria que interrompessem a nossa live, então a gente vai fazer assim, todos os comentários que eu puder, eu vou anotando, e a gente traz para uma próxima live para a gente continuar esse assunto e ver o que as pessoas querem saber mais, tá bom? Quem quiser saber mais sobre feminicídio, abuso, sobre questão da defesa dos direitos do consumidor também, escreve aí nos comentários que a gente vai olhar e depois traz mais assunto para a live, tá bom? Teria o maior prazer de receber aqui a Priscila mais vezes. Falando aqui da rede também, ó. Somente nas 4 últimas gerações é que as mulheres tiveram acesso pleno à educação no mundo. Isso diz tudo, ou seja, 4 gerações só que as mulheres tiveram acesso à educação no mundo, né? Tem algumas perguntas aqui que são perguntas bem fechadas para o tema. Existe guarda compartilhada que os pais moram em cidades diferentes? Para encerrar, a última pergunta. Posso responder? Pode. Pode existir guarda compartilhada, assim, com pais que moram em cidades diferentes. Porque a guarda compartilhada, eu até falo isso no vídeo, a criança, ela tem um endereço fixo. Ela vai morar com um dos pais, ou o pai ou a mãe. Então, o outro pai que não convive com a criança vai ter que ir até ela para poder conviver com a criança. Porque a guarda compartilhada consiste em dividir as tarefas em decisões em comum acordo. Mesmo o pai morando em outra cidade, ele pode opinar e dizer, olha, eu quero que ele estude nessa escola, eu não quero que ele estude nessa escola. Tudo vai ser decidido de forma conjunta. Não significa que ele morar em outra cidade, ele não pode ter o convívio e poder falar o que ele quer, o melhor para a criança também, que a guarda compartilhada consiste nisso. Pode falar, pode verificar lá no meu Instagram e no meu YouTube também tem um vídeo sobre isso. Perfeito, então dá para saber mais e qualquer dúvida entre em contato pelo WhatsApp, né, com a doutora, que ela explica, e eu tenho certeza que ela vai te ajudar. Gente, foi uma live incrível, passou rápido, né, e assim... Passou mesmo. Eu espero voltar em breve para poder falar mais sobre isso, porque é um tema que, além de ser um posicionamento meu mesmo, eu acredito que é uma forma da gente ajudar pessoas, se comunicar com as pessoas e mudar a situação, né? A gente consegue, aos pouquinhos, aí no trabalhinho de formiguinha,
conquistando outras mulheres, quem sabe vereadoras, para lutar pelos nossos direitos, né? Entender a causa, achar bem a razão dos nossos problemas, né? E colocar leis mais severas, que é o que a gente precisa, né? Recebemos aqui pessoas dizendo que estão adorando, que os pais precisam criar filhos com esse pensamento. Quase que eu respondo aqui. Tem o pessoal dizendo, muito bom, muito obrigada, Amanda. A Redes falando, parabéns pela live, Mari e doutora Priscila Martins. Foi um prazer. Gente, como a live foi o maior sucesso, e eu digo isso com orgulho, não foi por minha causa, foi por causa da doutora, que o conteúdo é dela, as perguntas são minhas, mas são perguntas minhas e de outras pessoas. Então, eu estou aqui representando várias pessoas. Mas a doutora Priscila vai voltar, nós vamos, né, formatar algumas outras lives para responder mais perguntas, ajudar mais pessoas, e eu espero que vocês estejam presentes nas próximas. Muito obrigada, Priscila, não tenho palavras. Enfim, para poder... É um serviço que você prestou aqui para a gente, não tem nem o que dizer. Na verdade, é só agradecer mesmo e pedir para você voltar mais vezes para ajudar a gente. Porque tem pergunta e tem muita gente interessada em saber mais sobre o que você sabe. Eu que agradeço o convite. Eu me senti muito feliz, fiquei nervosa, ansiosa, porque é a minha primeira live, nunca falei no ao vivo. Eu agradeço todas as pessoas que mandaram perguntas, que mandaram elogios, que ficaram com a gente até o final ali, estão fiéis. Você viu? Então, estou muito lisonjeada com o trabalho da Redes, acho um trabalho incrível, já tenho pesquisado sobre, estou muito grata por estar aqui, poder falar sobre o meu trabalho e poder falar sobre um assunto que eu gosto de enfatizar, que é a violência contra as mulheres. Chamar vocês para poderem ir lá no meu canal e poder conhecer mais sobre os direitos de vocês, me seguir aqui no Instagram. Eu vou estar sempre disponível. Sou uma pessoa sou uma advogada que procuro estar acessível às pessoas, com uma oratória fácil de entender, que você possa compreender os seus direitos da maneira mais simples possível. Eu estou sempre disponível. Quem quiser precisar de auxílio jurídico, assistência jurídica, já sabe que tem uma advogada conectada. E online, nas redes sociais. O tempo todo online. Tô online. É uma das advogadas mais modernas, bonitas e bem representadas que eu conheço, porque assim, ela ainda não me defende, não precisei dos seus serviços ainda, mas a consultoria ela sempre me dá. E, de qualquer maneira, eu recomendarei de olhos fechados, só pelo conteúdo, não tenho palavras. Muito, muito, muito obrigada, Priscila. Sucesso nessa sua caminhada. No que depender de mim, vou divulgar os seus vídeos para que as pessoas conheçam mais sobre os direitos. E voltaremos para mais lives, com certeza, tá bom? Pessoal, muito obrigada pela audiência de todos que ficaram conosco através do nossa página aqui na Redes. Olha, eu não respondi as pessoas na nossa live na Redes, mas acredito que vai ficar lá, depois eu escrevo e respondo. A doutora Priscila entra lá também, consegue responder pelos comentários, né? A gente responde escrevendo pelos comentários as outras perguntas que tivemos, tá bom? Pessoal, muito obrigada, foi um prazer. Priscila, até a próxima live, te espero aqui. Gente, até mais, tchau, tchau, eu vou encerrar. Até logo, tchau, tchau. Tchau.